Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Houve um pequeno problema técnico aqui no início, por isso o atraso, ok? De 3 minutos aí. Eu tive que reiniciar tudo. Então agora a imagem e o som vai chegar tranquilo aí para todos vocês, ok? Queria deixar aqui então o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando o estudo, tá? Que nos dão força aí para seguir continuando. Vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Amigo Espírita, o meu boa noite. A vocês que baixam os áudios no SoundCloud para ouvir em casa, no carro também, meu boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei o que horário você está ouvindo. E vocês que estão acompanhando no YouTube também, tem muita gente que deixa comentário na Rede Amigo Espírita, tá? Não deixem um comentário aí porque não dá para responder. Tentem entrar aqui na sala, responder aqui pela sala, tá bom? E vocês que estão aqui presencialmente, também deixo o meu boa noite. Tá, hoje o pessoal tá tava com medo aqui de ter ficado sem imagem, mas já tá resolvido. Tá? Então hoje temos aqui, hoje eu vou falar o sobrenome, tá? Porque o estudo é um pouco menor, o material dá tempo. A Deise Peçanha, do Rio de Janeiro, a Andréia Lengruber, do Rio de Janeiro também, e a Cláudia, também do Rio de Janeiro. A Marley Brock, de Curitiba, a Socorro Pereira, de Paulista, em Pernambuco, a Silvana Rodrigues, de Jundiaí, aqui em São Paulo, a Áurea Ribeiro, de Paraipaba, no Ceará, a Gina Volker, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Rosita, de Blumenau, a Virginia Wolfenbittel, de Porto Alegre, a Cristiane Peifer, de BH, a Meire Olive, de Presidente Juscelino, em Minas Gerais, a Janete Brasil, de Tijucas, em Santa Catarina, o Elson Silveira, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Tânia Galvão, de São José do Rio Preto, em São Paulo, a Gina aqui feliz que conseguiu comprar o livro dela, a Cristina Assunção, de São Mateus, no Espírito Santo, a Camila K., de Rio Branco, no Acre, Sebastião de Paula, de Cornélio Procópio, no Paraná, a Janaína Pessoa, de Campina Grande, na Paraíba, a Estela Vasconcelos, de Los Angeles, a Márcia Clemente, da Flórida, e a Maria Araújo, de Curitiba. Ok? Então vamos lá. Para quem não sabe, este aqui é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrito por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita, que fornece os meios de divulgação, o trabalho de edição dos vídeos e tudo mais. E eu sou Vitor Antenori Rossi, falo da Grande São Paulo, aqui de Taboão da Serra. Também temos aqui o Jamil Júnior, de Apucarana, a Ivonete Sete, de Sumaré. Mais gente recebeu o livro, tá? Vocês que estão com dificuldade de encomendar esses livros, no site da Mansão do Caminho, esses livros estão à venda, ok? Allan Kardec, do Rio de Janeiro, o André Luiz, de Campo Grande, também aqui. Então vamos lá. Hoje é o encontro de número 23. Estamos terminando hoje o capítulo 2, Equipamentos Existenciais, o subitem 2.4, o Ser Emocional, parte 3. Onde nós temos falado aí, eles têm falado da importância da afetividade, das emoções, de lidar com as emoções, ok? Então vamos lá, continuando direto no livro. Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Então, eu deixei essa frase solta aqui, né, separada do resto, justamente porque ela traz uma sabedoria muito grande, tá? Cada ser humano, tá? Ou seja, cada um, eu, você, o Paulo César, o Dioclésio Assis lá de São João del Rei, a Erlei Cruz, somos todos uma incógnita, individualmente, e devemos ser equacionados por nós próprios, tá? Para que nós consigamos compreender a extensão disso aí, como é que eu então consigo resolver uma incógnita, né? Como é que eu encontro uma incógnita? Para isso eu preciso ter uma equação. Ela tem que estar inserida em uma equação, e aí pela análise das outras variantes, eu consigo descobrir que incógnita é essa, tá?
E naturalmente, à medida que eu vou entendendo isso aí, quando nós pensamos em matemática, isso está dentro dos problemas, né? Quando estamos lá no ensino fundamental ou no comecinho, vamos resolver problemas. Então isso é um toque, né? Isso é um direcionamento para que nós também possamos perceber que os nossos problemas são os responsáveis por nos fornecer as variáveis que faltam para formar essa equação. Ok? Por quê? Porque quando eu começo a perceber quais são os meus problemas, eu tenho os pontos a reparar nisso aí. Bom, esse problema tem se repetido? Quanto dessa repetição tem a ver com más escolhas que eu faço ou com uma mesma má escolha que eu fico repetindo, mas só troco o objeto? Então, todo namorado te trai? Todo emprego não dura mais que 6 meses? Todo regime você abandona? Toda vez que começa a ir para a academia, desiste? Seu filho sempre cai nos mesmos erros? Então, você começa a perceber que alguma coisa vai se repetindo. Se você não transforma isso em uma equação que vai produzir resultado, colocando a si mesmo como incógnita, então isso não vai funcionar. Tá? Vai ficar mascarado, vai ser sobrepujado, vai ser apenas de fachada. É o mesmo que ficar tomando remédio para dor nas costas, ao invés de ir lá resolver a dor nas costas. Tá? Você não sente a dor, dá a impressão que está tudo bem, força mais as costas e em determinado momento acaba em uma cama. Então, se eu penso isso na parte psicológica, eu sou a incógnita. Porque o problema existe sempre na minha ótica. Eu sou o problema. Se nós fôssemos pensar no que nós consideramos problemas que nos fazem desistir da caminhada, nós nunca vamos chegar no que foi Cristo. Nós nunca vamos chegar no que foi Chico Xavier e tantos outros aí. Porque eles não é que eles não tenham tido problemas na caminhada deles, é que eles não enxergavam isso como um empecilho duradouro. Tá? Eles não enxergavam aquilo como um bloqueio que os impedissem de continuar, mas sim como uma situação que precisava de uma nova fórmula para ser resolvida. E eles colocavam a si mesmos como uma dessas incógnitas. Então, o autodescobrimento vai deixar tudo mais fácil. Porque aí eu percebo em que parte do problema eu sou responsável. E às vezes, alterando a parte em que eu sou responsável, já é o suficiente para que o problema não exista. Caso não seja suficiente para que o problema não exista, será o suficiente para que ele não me afete tanto, tá? Então é sempre pensar, não é o outro que me incomoda, não é o meu patrão que me incomoda, eu é que me incomodo. Por ter me colocado num emprego abaixo das minhas qualidades, porque eu tenho preguiça de estudar, por ter namorado pessoas que eu não conheço direito, mas que eram bonitinhas, eu tive uma atração física, mas não fui buscar a índole, não fui buscar o caráter. Então eu vou começando a perceber que eu sou o principal responsável por enxergar as coisas como problema e por transformá-las em sofrimento, ao invés de buscar resolvê-las. Continuando. Quando se inicia a operação solucionadora, o primeiro quesito é dedicado à afetividade, ao desvelamento interior, à autorrevelação, ao diálogo franco e jovial. Tá? Então, quando se inicia a operação solucionadora? Bom, nós vamos tentar solucionar o problema, identificando que eu sou uma incógnita. Então, por onde eu começo? Está aqui, ó. O primeiro quesito é dedicado à afetividade, ao desenvolvimento interior, né? Desvelamento, né? Porque algo está velado. Algo. E quando nós vamos pensar em desvelamento, é interessante, porque entra um outro conceito da psicologia analítica, que é a morte. Tá? A morte simbólica. Nós falamos quando uma pessoa morre que nós vamos velar o cadáver, né? Nós vamos lá para velar o morto. Então, o desvelamento é quando você para, né, de ficar ali, coitado, ele era muito bom, sabe aquele morto? Aquela pessoa está lá desencarnada no caixão e aí ela se torna santo. Né? Foi uma pessoa boa, fez tudo direito, que pena, não era a hora dele, todo aquele discurso que nós já conhecemos. Quando nós trazemos isso para as questões da vida, muito fica ali também. Se eu tivesse tido oportunidade, eu teria feito uma atividade física, ou eu teria feito um idioma, ou eu teria isso, eu teria aquilo. Isso é ficar velando o morto. E o objetivo é desvelar.
levanta daquilo ali, entendeu? Olha para aquilo, tenta construir uma coisa nova e leva aquilo adiante. Mas tem pessoas que ficam carregando esse peso, né? Carregando esse cadáver simbólico para onde elas caminham. Então, é muito mais também uma questão de perceber aquilo que já está lá, né? Isso eu sempre deixo claro. Desvelar e autorrevelar implica trazer à tona algo que já existia, não se trata de criar algo novo. Por isso o termo incógnita bate tão bem. Eu sou X, eu sou Y, eu não sei se eu valho 10, se eu valho menos 5, eu não sei. Mas a partir do momento que eu descubro, aí eu tenho condições muito mais práticas de me elevar à potência que eu quero. Eu sou 1 e quero ser 10, aí eu descubro que eu tenho 8 pela frente. Quando eu sou X, eu não faço ideia de onde eu estou, e isso gera angústia. O indivíduo está lá, eu estou aqui no meu emprego, mas eu estou sofrendo, eu estou nesse casamento, mas eu estou sofrendo, mas eu tenho um problema moral. E se este casamento é o que eu precisava para o meu crescimento? E se esse emprego é o que eu precisava para o meu crescimento? Aí ele não consegue se libertar nem de uma coisa nem de outra, mas ele também não tem certeza que era esse emprego, que é esse casamento. E isso gera uma angústia muito grande em muitas pessoas. Será que eu estou no lugar certo? Será que os trabalhos voluntários que eu faço são o suficiente ou eu teria que fazer mais? E isso tudo é parte da incógnita, né? De não saber ainda os potenciais, não ter claro ainda o que estamos fazendo aqui. Tá? Ao diálogo franco e jovial. Tá? Franco e jovial. Por que jovial? Desprendido dessa coisa ranzinza, tá? Do velho ranzinza, que não tem nada a ver com a idade, porque tem adolescente de 15 anos que é um velho ranzinza e tem idosos de 90 que são extremamente para cima e joviais. É muito mais essa questão de ser direto, ir direto ao ponto, franco, primeiro consigo mesmo, assim. Eu tenho preconceito? Não, não tenho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo? Não tenho. Então fica essa coisa de nos libertar. Então eu posso falar com clareza, assim, que muitas coisas não são tocadas, termos de racismo. Não, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou sexista. Eu acho que homens e mulheres têm que ter o mesmo direito, mas é mais essa questão de perceber que existem sim pontos. Tá? Não é racista o cara que sai de casa e vai bater num negro, ou vai bater num japonês, ou vai bater num índio, ou qualquer coisa do tipo, ou o contrário. Tá? É racista o cara que, se ele tiver que ter medo de uma pessoa, ele tem mais medo do negro do que do branco. Se ele tiver que desviar de alguém da rua porque ele acha que vai ser assaltado, se ele for negro, ele tem medo do branco, ou se ele for negro, ele tem medo do negro e branco, enfim. É muito mais uma coisa mascarada, ou seja, velada. É uma coisa não revelada, é uma coisa coberta. Então, se eu não consigo acessar em primeiro plano que existem em mim preconceitos, que existem em mim tendências, eu não consigo modificá-las, né? Eu não posso ter vergonha da minha sombra. Tá? Lógico que eu não vou colocar isso numa rede social para todo mundo ver, mas dentro de um processo terapêutico ou com a pessoa em quem eu confio, eu posso começar a projetar essa sombra de forma consciente, por mais vergonha que me traga, porque aí eu consigo elaborar ela melhor do que as pessoas que fingem que não, eu não tenho preconceito, eu não tenho problema com nada. Tem que começar pela franqueza. Voltando ao livro. Nem sempre, porém, aqueles a quem se dirige estão em condições de entendê-lo, de intercambiar emoções. Pronto, aí já entra uma segunda questão. Nem sempre, porém, aqueles a quem se dirigem estão em condições de entendê-lo, de intercambiar emoções. Por isso eu estou dizendo, não é para qualquer pessoa que você fala isso, tá? Intercambiar emoções. Então você chega ali para sua esposa ou para o seu melhor amigo, mas é uma pessoa confiável. Para o seu terapeuta, para o seu fisioterapeuta. Me lembro que eu tive que fazer fisioterapia no ombro com o Danilo e acaba gerando uma amizade ali, né? Nós vamos partilhando e tal. Mas você vai acabar encontrando, tem alguém aí que você possa desabafar e tal. Este intercâmbio de emoções é importante, tá? Porque você chega, por exemplo, para o seu marido e fala: olha, eu comecei a pensar aqui, eu acho que eu tenho um pouco de homofobia em mim. E aí isso vai gerar alguma coisa nele. E aí vocês vão trocando e os dois vão crescendo, tá? Mas se fica fechado, se fica preso, é mais complicado, tá? Então tomar cuidado com as pessoas que você escolhe.
tá? Porque ninguém é obrigado a guardar um segredo que você mesmo não conseguiu guardar. Então eu faço uma coisa que é totalmente obscura. Sou, não sei, um dirigente espírita alcoolista, mas ninguém sabe que eu sou alcoolista claramente, só a espiritualidade. Mas continuam me deixando lá como uma forma de testar os outros trabalhadores. E então eu tenho que tomar muito cuidado com quem que eu vou falar isso aí. Como é que eu vou trazer essa informação? Como é que eu vou trazer essa sombra se ela pode gerar uma ruína muito maior na minha vida, tá? Então essa franqueza, ela não se trata de sair contando ao vento o que está te acontecendo, mas sim escolher uma pessoa de confiança, escolher uma situação de confiança e guardá-la. Porque se aquele indivíduo não foi capaz de guardar para si mesmo que ele era alcoolista, ele precisou contar para alguém, então ele não pode cobrar que essa pessoa não conte, tá? Isso é fatal. Inúmeras amizades terminam porque o indivíduo fala: eu não vou ser amigo de fulana, ela não sabe guardar segredo, mas nem ele sabe. Tá? Então, esse é o problema da sombra. Quando você tenta lidar com ela sozinha, você está usando droga, está traindo a sua esposa, está enganando seus filhos, está tirando dinheiro da família. Depois de um tempo, você não consegue fazer isso em paz e começa a ter que dividir com alguém. Tá? E por incrível que pareça, muitas pessoas, homens na maioria, claro, escolhem prostitutas para fazer esse trabalho. Né? Eu tive uma equipe na faculdade que trabalhou com garotas de programas, né? Eu não estava envolvido porque eu trabalhava com usuários de droga, mas teve uma equipe que trabalhou com garotas de programa. E eles fizeram estudos de psicologia com elas e tal. E entre uma das coisas que elas falavam é que alguns homens as procuravam não para ter relações sexuais, mas para ir fazer compra no shopping, né? Comprar presente de casamento. O cara quer comprar um presente de casamento, não sabe direito o que a mulher gosta, contrata uma garota de programa, vai até o shopping, compra o presente e leva ela embora sem tocá-la sexualmente. Outros as levam para o quarto, mas ficam a maior parte do tempo conversando e desabafando sobre as coisas que estão fazendo errado. Por que o indivíduo chega a um ponto de precisar fazer isso? Porque nós não temos com quem partilhar e aquilo que é sombrio nós vamos guardando e só pode ser partilhado na sombra. Então, se eu fumo maconha, só os caras que fumam maconha comigo sabem com quem eu fumo maconha. Então, eu estou sempre na sombra. Tá? Quando eu tenho coragem de trazer isso à luz, num consultório terapêutico ou num tratamento devido, na fluidoterapia, com um dirigente confiável, isso vai começar. Eu não preciso mais ficar vivenciando isso na sombra, eu posso viver isso na luz. Eu posso viver isso abertamente com a humildade de alguém que está buscando tratamento. Aí é mais chance de ter cura do que eu não posso. Eu quero dizer com isso o seguinte: não adianta eu tentar resolver o meu problema com maconha conversando com outros usuários de maconha. Porque eles sempre vão arrumar uma forma de não fica assim não, cara, nasce na terra, é natural, tem estudos aí, eu tenho que buscar outras formas, tá? Continuando. Não raro, o interlocutor se alegra ao conhecer as dificuldades do seu confidente. Desrespeita-lhe a confiança, divulgando as informações que lhe foram reveladas, ou nele provoca, por imaturidade como por insânia, conflitos desnecessários, perturbadores. Se alegra ao conhecer as dificuldades do seu confidente. Eu não preciso falar dos outros, não, eu posso falar de mim. Principalmente na adolescência, é a tal da fofoca, é uma droga, isso é uma droga, né? Isso devia ser colocado no catálogo de drogas, assim. Por quê? Porque você tá lá na adolescência e você descobre, né? O que na época as meninas principalmente chamavam de bafão, né? Nossa, eu tenho um bafo, tenho um bafão, e aí, tal pessoa tá com tal pessoa, e não sei o que aconteceu, fulano foi expulso da escola, fulano, e aí aquilo era gostoso de ouvir, parecia que você tinha que passar aquela informação para frente, assim, né? Falando de mim, e passava essa informação para frente, e parecia que quem passou a informação era o dono daquilo, eu contei, como se eu tivesse feito a coisa, até que em dado momento as minhas informações começaram a vazar, né? Aí o indivíduo fala, não, 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 vamos parar de brincar. Né? Mas como é para você receber uma informação pesada e como fica uma vontade de contar isso para alguém?
como é forte isso, né? Quando alguém fala para você, ó, eu estou contando só para você, não é para contar para ninguém. Isso parece que é o mesmo que dizer, conta para alguém. Então, o que acontece? Muitas vezes o indivíduo vai ficar feliz com o seu problema, porque isso coloca ele num patamar melhor. E aí ele sai contando isso para todo mundo, né, para ter alguma coisa para falar, já que a própria vida não tem. Vamos ver aqui, ó. A Lilian Rosendo de Brasília. Quando identifica uma enfermidade moral escabrosa e frente a isso entra em conflito, é inconfessável. O recomendável seria buscar um tratamento terapêutico? É recomendável que você busque, porque você vai ter condições de trabalhar com isso sem vergonha, sem julgamento, né? Porque, não, mas o psicólogo é totalmente confidente? Não, conheci números que não tinham ética e contavam dos pacientes assim. Uma psicóloga, inclusive, eu não conheci, né? Mas quando eu era criança eu fiz tratamento com ela e depois eu descobri, quando eu estava na faculdade, que ela contava os casos dos pacientes dela no salão de beleza que ela ia. E uma das pessoas que ia nesse salão fazia faculdade comigo e me contou essa informação. Então, quer dizer, você vai, coloca toda a tua sombra lá da alta sociedade, porque é uma psicóloga que andava de carro importado e tal. E aí ela joga isso num salão de beleza, que é um antro para isso aí, né? Para fofoca e para maledicência. E aquilo ficou comigo, como é que uma pessoa desce, essa pessoa crescendo, essa pessoa crescendo, essa pessoa crescendo, e eu não crescia fazendo as coisas, tentando fazer as coisas no limite ético, até que em dado momento apareceu nos jornais que ela estava envolvida em um imenso esquema de corrupção que movimentava centenas de milhares de reais assim, e agora está na cadeia. Então, quer dizer, demorou em torno de 20 anos, mas a justiça foi feita, tá? Por que eu estou falando isso aí? A diferença entre um anônimo e um psicólogo, um médico, ou qualquer profissional da área da saúde, é que estes estão presos legalmente pela ética, tá? O seu vizinho contar o teu segredo, problema seu. Agora, o seu psicólogo contar o seu segredo, aí é um problema ético, envolve processo, envolve um monte de coisas, tá? Então você tem uma segurança um pouco maior. Não quer dizer que porque a pessoa formou em psicologia, ela é capaz de resolver o seu problema. Eu estou só colocando que fica mais fácil resolvê-lo tendo alguém neutro para te ajudar a lidar com ele. Uma pessoa que não vai te julgar. O interlocutor se alegra ao conhecer as dificuldades do seu confidente, desrespeita-lhe a confiança, divulgando as informações que lhe foram reveladas. Agora vem na sua mente aí um monte de pessoas que fizeram isso com você, mas tente lembrar as vezes em que você fez isso com alguém. Ou nele provoca, por imaturidade, como por insânia, conflitos desnecessários e perturbadores. Como é isso? Pessoas que inclusive estimulam o suicídio, tá? Não, isso que você. Isso que você fez é absurdo. Nossa, eu não conseguiria conviver com isso. Você tem que se matar. Você tem que largar esse cara aí. Você tem que fazer alguma coisa, né? Você vai deixar tua mulher fazer isso? Vai lá, dá um tiro nela, acaba com isso aí, mata ela e o cara. Quer dizer, essa pessoa também se torna responsável. Então aí você vai pensando. Quantas vezes você não foi pedir ajuda para alguém e saiu de lá mais embarulhado do que entrou? E quantas vezes você não embarulhou uma pessoa que veio te pedir ajuda por serenidade? Porque a pessoa que seria prejudicada com isso era um desafeto seu. Então você tem lá o seu amigo, ele tem uma namorada que você não vai muito com a cara dela, aí ele vem te pedir ajuda por uma coisa que se resolveria pelo diálogo e você inflama a necessidade dele separar dela, ou então leva ele para uma balada e tem uma noite completamente descabeçada e no outro dia ele se arrepende, perde o namoro e aquilo que se resolveria com um conflito se transforma agora num cara com uma desilusão amorosa. Então, são coisas pesadíssimas, assim, que na hora parecem divertidas, mexem com o nosso sadismo, com o nosso sentimento de ter poder sobre as informações do outro, mas isso é apenas um teste para identificar quem são os que têm bom caráter. Ok.
A Carolina, eu vou colocar aqui a Carolina de Embu das Artes. Ela disse que eu vou colocar aqui, mas ó, eu fiz um blog para escrever essa jornada de buscar trazer luz às minhas sombras. Fiz anônimo, mas depois dessa estou me perguntando se não é muita exposição. Primeiro pensei que poderia ser um incentivo. Eu também tinha, né? Na verdade tem. Ele também é anônimo, está solto aí pelo Google. Mas era um local onde eu fazia isso também, né? Eu colocava toda a minha sombra ali para ver se ajudava outras pessoas e ajudou. E ajudou a mim também, né? Então nunca paguei, tá solto por aí até hoje, mas não tem meu nome, não dá para achar pelo meu nome. O mais importante é essa questão do anonimato, Carolina, porque algumas pessoas fazem isso mesmo, né? Colocam um blog para partilhar isso, dificuldade que estão tendo com os filhos, isso vai ajudando outras pessoas. O único cuidado a tomar nessa partilha pública é que as pessoas podem copiar e colar frases fora de contexto e depois te prejudicar. Tá? E aí dissemina muito mais uma fofoca do que um pedido de reparação. Tá? Então é tomar muito cuidado nesse sentido. Mas, de forma geral, o anonimato também é um caminho para ajudar outras pessoas, né? Continuando, nem por isso deve o ser asfixiar a sua emoção, temeroso dos relacionamentos, isolando-se, assumindo posturas alienadas. Alienadas. Ó, então, bom, então o que eles estão dizendo aqui? Tem gente que vai fazer fofoca, tem gente que vai te sacanear, vai te confundir, vai te deixar pior do que você estava, mas isso não é motivo para que você asfixie sua emoção. Não adianta ficar temendo os relacionamentos e se isolando, assumindo posturas alienadas, porque o outro vai te machucar. Né? Isso é uma coisa que eu sempre coloco assim. Quando nós construímos um muro ao nosso redor para nos proteger de fora, nós também nos protegemos do amor. Tá? O amor não entra, o amor não vai atravessar um muro. O que atravessa uma parede é o ódio. O amor só entra através de porta aberta. Tá? Ninguém invade a casa do outro para dar um abraço e dar um ombro para chorar. O indivíduo invade a casa do outro para estuprar, para matar, para roubar. É o ódio que faz o indivíduo invadir. Então, a única forma de eu receber amor, a única forma de eu entrar em contato com o carinho e com o afeto positivo do universo é não tendo muros. E ao não ter muros, aí eu também fico vulnerável aos ataques do ódio. Mas esse é o segredo. O ódio vai te atacar com ou sem muro. E o amor só vai chegar até você se não houver muro. Então, custo-benefício, vale muito mais a pena derrubar esses muros e transformá-los em pontes que te liguem aos outros do que ficar aí preso nesse medo. Ah, mas eu tive uma namorada que me traiu, eu tive uma situação dolorosa, a minha mãe me bateu quando eu era criança, então eu não confio na figura feminina. Não adianta, isso tem que ser elaborado. Tá? Não é se colocar à prova pagando para ver, é trabalhar a elaboração psicológica do trauma, identificar onde isso está atuando como um complexo, para que você não fique refém desse medo alienado, como foi colocado aí. Continuando. Quem se afasta do meio social por se acreditar perseguido, não compreendido, em crise paranoide, deixa de realizar-se emocionalmente. Tá? Quem se afasta do meio social por se acreditar perseguido, não compreendido, em crise paranoide, deixa de realizar-se emocionalmente. Realizar-se emocionalmente, tá? Ou seja, transformar em realidade aquilo que é emocional. Transformar aquilo, sentir com clareza, ter o domínio da sua emoção, compreender o que é o amor, compreender o que é o carinho, compreender o que é o ódio, né? Você vai se realizar emocionalmente. Emocionalmente você vai estar realizado, então não vai ter tanta angústia, não vai ter ansiedade, porque você não está esperando por nada, já é real, não está no campo dos sonhos, no campo onírico. Isso. O importante é se autoconhecer.
Tá? Então, como fica isso aqui, ó? Ah, ninguém acredita em mim, assim, eu sou perseguido, eu não sou compreendido, eu sou vítima da sociedade, coitado de mim. Não, ninguém é coitado de nada. Nós somos responsáveis, inclusive, pelos nossos sofrimentos. Aqui eu coloquei da PsiqueWeb, uma nota do expositor, o que é o transtorno de personalidade paranoide, tá? Para ajudar na compreensão disso aí, ó. A característica essencial do transtorno da personalidade paranoide é um padrão invasivo de desconfiança e suspeita quanto aos outros, de modo que seus motivos são interpretados como malévolos. Este padrão tem início no começo da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Os indivíduos com o transtorno supõem que as outras pessoas os exploram, prejudicam ou enganam, ainda que não exista qualquer evidência apoiando esta ideia. Eles suspeitam, com base em poucas ou nenhuma evidência, que os outros estão conspirando contra eles e que poderão atacá-los subitamente a qualquer momento e sem qualquer razão. E continuando na nota do expositor, estes indivíduos costumam acreditar que foram profunda e irreversivelmente prejudicados por outras pessoas, mesmo que para tal não existam evidências objetivas. Eles preocupam-se com dúvidas infundadas quanto à lealdade e confiabilidade de seus amigos ou colegas, cujas ações são minuciosamente examinadas em busca de evidências de intenções hostis. Qualquer desvio percebido na confiabilidade ou lealdade serve para apoiar suas suposições básicas. Eles sentem-se tão perplexos quando um amigo ou colega lhe demonstra lealdade que não conseguem confiar ou acreditar. Quando enfrentam dificuldades, esperam ser atacados ou ignorados por amigos e colegas. Bem descrito, porque muitas vezes a questão psicológica dos transtornos, ninguém quer ter, né? Não, eu não tenho um transtorno depressivo, eu não sou psicótico, eu não sou paranoide, e alguém é. Eu devo ser, alguém deve ser, porque alguém tem que ser, não é possível que ninguém seja. Então, quanto disso existe em você? Talvez ainda não seja um transtorno, mas quanto existe em você essa sensação de que se está tudo bem, alguma coisa vai ter que dar errado, de que essa amizade vai te trair, de que isso não vai dar certo, de que aquele segredo que você contou não foi bem guardado, de que os seus amigos vão te abandonar na hora mais precisa, e o principal, que isso é o que mais se repete. Seu amigo faz 10 coisas por você. Beleza. Ele erra em uma, acaba a amizade. Tá? Por quê? Porque é uma sensação de... se você é meu amigo, a tua obrigação é fazer o bem para mim. Depois de um tempo, principalmente com as amizades mais duradouras, nós começamos a achar que eles têm a obrigação de fazer as coisas por nós. E aí quando não fazem, o cara não quis me dar carona também, pô, tantas vezes que eu fiz isso e aquilo, e larga amizades de anos assim, porque uma coisa pequena foi o suficiente para falar, tá vendo? Ele não é leal, não devia ter confiado, a hora que eu mais precisei ele não estava ali. Isso é muito comum nos seres humanos. Continuando em Joana. Não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal como ele as encara. Pronto. Esse bom ou mau humor, né? Aqui o mal é de mal mesmo, né? O mal tá com U. Não é um mau humor de uma indigestão estomacal, é um mal de maligno. O bom ou mau humor do indivíduo não se referem a estas circunstâncias, mas sim como ele as encara, tá? Tá amargo com a vida, né? Eu não gosto de ninguém, eu não confio em ninguém, eu queria morar numa cabana lá no meio do mato, cheio de animais, porque eu odeio seres humanos. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Isso aí são frases de pessoas que estão ficando amarguradas, né? Amargas no contato com os seres humanos, porque tiveram algumas situações dolorosas e começam a achar que nenhum ser humano presta, mas se esquecem, tá? Que quando deu entrada num hospital, quem fez a ficha foi uma recepcionista que é ser humana, quem fez a triagem foi uma enfermeira que é ser humana, um médico que atendeu é ser humano, o cirurgião e tudo mais, né? Aí o taxista que te levou embora é um ser humano,
o carteiro que entrega o teu tênis que você compra pela internet é um ser humano. Então não adianta falar, eu vou morar na cabana porque eu não preciso de seres humanos. Se você não for cortar toda a madeira dessa cabana e construí-la, então você já está fazendo isso com o ser humano. Eu não vou mais conversar com ninguém, eu vou pedir tudo pela internet porque eu não preciso de ser humano. Algum ser humano está colocando no pacote o teu produto e outro está indo entregar, que chama carteiro. Tá? Não dá para viver sem os seres humanos, não dá para viver amargurado. E se você tiver um AVC 1h30 da manhã, teu gato não vai ligar para o SAMU. Tá? Tem que haver um aumento na compreensão que nós temos no afeto pelos animais, mas isso não pode ser uma transferência do que tínhamos pelos seres humanos. Nós temos que conseguir conviver. Tá? Nós precisamos uns dos outros. E quando eu me fecho para isso, quando eu fico amargurado, porque 10 pessoas me machucaram, eu estou ignorando outras 7 bilhões que podem cuidar de mim. É muito pesado pensar dessa forma, tá? É muito mais fácil entender que o fulano te chateou, a ciclana te fez mal, mas que nem por isso todas as mulheres não prestam, todos os homens não prestam, todos os velhos são chatos, todos os novos não sabem de nada, fechar todo tipo de preconceito. E o pior deles é o preconceito com a raça humana. Tá? Então, o responsável pelo seu mau humor não são essas circunstâncias, mas sim a tua incapacidade de encará-las de forma diferente. Aqui, nota do expositor, no livro Sartre, Vida e Obra, Luiz Carlos Maciel traz uma passagem, uma frase de Sartre, que me marcou muito a primeira vez que eu li. Então, eu resolvi trazê-la hoje. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Quem tiver oportunidade também, eu indico um vídeo, Padre Fábio de Mello, A Alquimia da Dor. Tá? É um dos melhores vídeos que eu já assisti sobre essa temática, tá? Do Padre Fábio de Mello, onde ele trabalha essa questão da alquimia da dor, de conseguir transformar o lixo emocional em ouro. Tá? Fazer de positivo, fazer alguma coisa positiva com aquilo de negativo que te foi dado pela vida. É um vídeo extremamente emocionante, o Padre Fábio está completamente certo nas colocações que ele introjeta nesse vídeo e me marcou muito, assim. É um dos católicos mais espiritualizados, né, que temos no momento aí, humanizados também. Tá, então é isso aqui, ó. Não é o que fizeram de você, não é o que o teu marido ter te traído, sabe? Não é o alcoolista ter atropelado seu filho, é o que você fez disso. Né? Não foram as 10 entrevistas que falaram, não, você não serve aqui. É o que você fez disso. Tem muita gente que hoje, assim, relaxa na parte financeira porque tomou tanta negativa em entrevista, passou tanta humilhação no trabalho, que falou, quer saber, eu vou vender cachorro-quente, mas eu vou fazer um cachorro-quente que tem um negócio diferente. E aí, pronto, tem lá um fast food criado, uma rede, e o indivíduo agora só fica indo nos estabelecimentos buscar o dinheiro. Não que se trate do dinheiro, mas essa coisa de ele transformou o lixo em ouro. Então, tá difícil aí? Então, teu filho tá usando droga, sua filha tá usando droga, o teu filho engravidou uma menina muito novo, ou apanhou na escola, ou bateu nos outros meninos. Tem um monte de coisa envolvida aí que nós podemos estar passando. O que você vai fazer disso, né? O que você vai fazer disso? Pegar um garoto que é bully, né, o valentão, quer bater em todo mundo e falar, não, você não pode bater em ninguém, senão você fica de castigo, daqui a pouco ele tá batendo em você. O que dá para fazer disso? Coloca o menino numa arte marcial, de repente ele consegue canalizar essa agressividade e se transforma em um medalhista olímpico de pan-americano, ou então pelo menos se transforma num ser humano menos agressivo e violento para com os outros. Então, este é o segredo, segundo Joana, com embasamento de Sartre também, tá? Então, ó, a forma pessoal como o indivíduo encara as circunstâncias e não as circunstâncias em si. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta que eu dou conta de responder. Vamos ver. Paulo César.
O transtorno paranoide pode evoluir ou ser interpretado também como uma obsessão? Tudo que diz respeito à obsessão e à parte mediúnica, eu indico os estudos do André Sobreiro aqui na rede também, que ele faz os estudos de mediunidade, igual eu faço esses aqui da Joana, tá? É uma área que ele domina bem mais. Mas da minha parte, da visão psicológica, eu sou contrário a transformar a obsessão do espírita no demônio católico, tá? O obsessor, por pior que seja o obsessor, ele é só um espírito doente, tá? Agressivo, violento, maltratado, desamado, ele não é algo incorruptível como era o demônio católico, né? Então, assim, eu tenho um obsessor, ótimo, é um indivíduo que está doente e precisa de ajuda. Se ele se ligou a você, é porque vocês partilham da mesma doença ou porque você tem os recursos para ajudá-lo, né? Não acontece ao acaso. Eu vou escolher esse cara porque ele é bonitinho. Tem uma afinidade, né? Então, todo transtorno, não só o paranoide, Paulo, o depressivo, pode ser agravado pela presença de um obsessor. Por quê? Porque eu entro em um transtorno depressivo ou paranoide e isso me faz vibrar a paranoia. Eu começo a atrair outros espíritos paranoides que estão desencarnados ou escarnecedores que gostam de brincar com isso. E aí, ao invés de ser uma pessoa paranoica, eu me transformo em várias pessoas paranoicas. Então, a hora que eu penso em sair de casa para ir comprar um pão, eu já começo a ter medo de quem eu vou encontrar na rua, eu não vou mais em festa, eu começo a ir trabalhar de cara fechada, não vou nas celebrações com os amigos, e quando eu percebo eu estou sozinho, né? Só eu e os obsessores paranoides, até chegar um ponto em que eu começo a ficar paranoide com a minha própria solidão. Eu acho que houve um barulho, tem alguém entrando aqui, e aí o indivíduo pode até chegar à loucura. Lá, o Dioclésio já abriu, é o vídeo do Padre Fábio. Coloca lá, o que me é da dor, Padre Fábio de Mello, porque é sensacional. A Tânia também tinha perguntado das companhias espirituais, tá? Então acredito que ficaram as duas respondidas. Ok? Vamos lá então, continuando em Joana. O desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. De novo aqui, né, eles sempre colocam o imperativo, tá? Então, o desenvolvimento da emoção impera na reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa. Quer dizer, não dá para pular etapa, não dá para nascer demônio e morrer santo, tá? É uma coisa de elaborar, de aprimoramento no processo da evolução. Processo é aquilo que tem um começo, meio, não necessariamente precisa ter um fim, mas que naturalmente vai evoluindo, vai caminhando, passando pelas sucessivas experiências carnais, tá? Desenvolver a emoção. Então, a emoção está envolvida, eu tenho que desenvolvê-la, ok? Tira ela de dentro do seu peito, não fica protegendo o seu ódio aí para ninguém tocar. Não, eu odeio, eu não vou perdoar não. Acho que a Virgínia estava falando aqui que essa semana conseguiu perdoar alguém. Não fica guardando esse amor aí dentro. Eu não vou falar que eu amo a pessoa porque isso pode parecer que eu sou fraco. Tem casal que fica, se ela não falar que me ama, eu não vou falar primeiro não. Desenvolve. Tira desse pacote, presenteie o outro e a si mesmo com a sua emoção. Se é uma emoção negativa, presenteie o seu terapeuta com ela. Tem gente que vem e faz terapia e fica andando em círculos ao redor da própria dor ao invés de trazê-la, porque machuca. Mas ela vai te machucar ficando em você ou saindo de você. Ela sair de você é igual tirar um band-aid, vai doer muito na hora, mas depois a dor passa, ou aquele pelo inflamado. Agora, se você deixa ela ali, ela fica doendo contínuo, ad eternum. Tira, enfrenta, vai doer ali 15 dias, um mês, 6 meses, se for um luto maior, por exemplo, e depois de um tempo vai começar a ficar mais claro. Desenvolver as emoções, tá? Tirar ela de dentro de você, desse baú de tesouro que você guardou e permitir que elas sejam exploradas, vivenciadas por você e pelos outros, né? Antes que seja tarde, você fique falando eu te amo abraçado a um caixão, fala eu te amo agora, que a pessoa está ali na cozinha fazendo o leite com o Toddy dela.
Deixa eu ler aqui o chat um pouquinho. A Ivy7 pergunta, né? Que ela falava eu te amo fácil quando era jovem e agora não acredita mais. Se isso é um transtorno. Se isso te impede de amar com clareza, é um transtorno. Transtorno não é o que o psiquiatra chama de transtorno. Transtorno é aquilo que te impede de ter uma vida normal. Se você percebe que é diferente dos outros, porque os outros conseguem ter felicidade com certas coisas e você não, então você tem um transtorno. Se isso te atrapalha a chegar no horário nas suas reuniões, se isso te atrapalha a cuidar dos seus filhos ou a viver o seu casamento, aí é um transtorno. Se não atrapalha você e não atrapalha pessoas que são importantes para você, aí não é um transtorno, é uma idiosincrasia, uma característica sua. Tá, mas essa questão do o amor, quando você amar de novo, o que quer que seja, vai sair, sai automático, né? Mesmo que seja um filho, um neto, em dado momento vai sair um eu te amo aí, porque ama, né? Mas a minha sugestão é só assim, não fique deixando a casa cair para perceber isso. A Cristina ensinou o marido dela a falar, ó, tá vendo? E funcionou. Expressar a emoção, porque desenvolve, né? Tá? Vamos lá, então. Nota do expositor. No Livro dos Espíritos, capítulo 5º, das Leis de Conservação, Allan Kardec, na pergunta 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Resposta: certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Aqui eles estão trabalhando mais a questão do planeta Terra, tá? Nas próximas perguntas é mais uma elaboração dos recursos do planeta Terra, onde os espíritos vão colocar assim, bom, mas se está faltando água, se está faltando alimento, onde está a justiça nisso? E aí os espíritos explicam, não, tem alimento e tem água para todo mundo, se está faltando é porque fizeram mau uso, tá? O que é essencial e o que é supérfluo? Eu preciso, eu não, né, porque eu não tenho, mas o cara lá de classe média alta, que mora só ele e a esposa, ele precisa ter uma piscina no fundo da casa dele, enquanto o Cantareira está vazio, enquanto o Nordeste passou por tanta situação difícil, ele não precisa, mas ele quer. E tem uma loja que vende, e isso é extremamente normal, é o livre-arbítrio. Não adianta falar, ah, não, esse cara não pode ter piscina porque eu tô sem água. Não é esse o ponto, tá? Mas é uma questão que a nossa cultura se desenvolveu dando um enfoque muito grande no que é supérfluo, né? Nós temos coisas assim que não fazem o menor sentido se você for pensar racionalmente, tá? Racionalmente. Nessa visão de que estamos aqui apenas para progredir. Tira a vaidade, tira o ego, tira o orgulho, tira a necessidade de status, e aí nós vamos perceber o quanto que nós gastamos com coisas que não são necessárias. Tá? Tem casais aí, pai, um casal com um filho, quer dizer, são 3 pessoas vivendo numa cobertura lá na Barra da Tijuca, infelizes. E aí você encontra 9 crianças dividindo o mesmo quarto num barraco no pé da favela e eles conseguem dar risada, brincar um com o outro, superar as brigas, faz um churrasco e tal. Quer dizer, onde é o supérfluo que é? Então aqui trazendo esse conceito para a questão emocional, ó, tendo dado ao homem a necessidade de viver, e isso implica o desvelamento das emoções e o desenvolvimento delas, Deus lhe facultou em todos os tempos, os meios de o conseguir, quer dizer, de conseguir viver, certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Tá? Então, assim, se não faz sentido essa doença que te acometeu, esse problema familiar pesado, esse número de pessoas que te enganam, é porque você ainda não compreendeu. Né? E quando você compreender, vai tirar daí o recurso para viver. Não adianta ficar sobrevivendo, minha vida é um martírio, eu só estou espiando, é só prova, são só provas e expiações.
Não, tem coisa boa também, mas eu não consigo enxergá-las se o meu foco fica só esperando a pancada, né? E aqui tem uma pergunta da Noêmia Teixeira. Permitir-se sentir emoções negativas pode ser considerado como algo positivo? Pode, porque essas emoções só são negativas comparadas com a parte moral, né? Ela é negativa porque me põe para baixo, né? A tristeza é negativa, mas é na tristeza que eu reflito. Né? Nós refletimos muito mais quando estamos tristes do que quando estamos felizes. É no ódio que eu percebo o quanto o outro me machucou e o quanto eu sou frágil. Ah, que absurdo, eu quero matar. Onde já se viu? Poxa, você quer matar uma pessoa porque a árvore dela passou pelo teu quintal? Então, quer dizer, olha o quão frágil você é. Então, quando você faz a análise desses conteúdos dolorosos, que são considerados negativos, aí você tem condições de fazer essa alquimia proposta pelo Padre Fábio, né? De transformar isso em algo positivo. Agora, se eu isolo esses conceitos e fico vivendo só a felicidade, isso se transforma em uma anestesia. E na ausência de felicidade, eu vou ter desprazer. Tá? O indivíduo que vive a tristeza e a felicidade, no meio disso aqui, ele tem paz. O indivíduo que só vive a felicidade, quando ele vem para o que seria a paz, ele confunde isso com tédio, e aí ele fica infeliz. E aí, quando ele fica realmente triste, ele está num estágio bem depressivo. Tá? Então, eu ganho um estágio de tranquilidade quando eu aprendo a viver a minha sombra, quando eu aprendo a viver o que é considerado negativo. Ok? Então os recursos estão aí. Nós é que não os estamos compreendendo. Continuando em Joana. Cumpre, desse modo, ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização dessa força dinâmica para a autossuperação, constatando que ninguém, em fase normal do desenvolvimento, passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. O chat aqui é muito importante, né? Você, como eu disse, vocês que acompanham fora, venham para cá porque tem muita troca. Cumpre deste modo ao homem e à mulher, ou seja, é um dos objetivos, é uma das funções, é uma das incumbências, seres essencialmente emocionais. Então, na nossa essência, somos emoções, a carne é uma forma de manifestá-las, de trabalhá-las para vivenciá-las, mas na nossa essência somos as emoções, tá? A canalização dessa força dinâmica para a autossuperação. Por que é canalizar para a autossuperação? Porque ela está dispersa em várias coisas, tá? Você está aí comendo muito, bebendo muito, dormindo errado, ficando muito tempo em joguinho no computador, olhando para um monte de mulher na rua, menos para a sua em casa, ou para um monte de homem, menos para o que você está, cuidando dos filhos dos outros, mas não cuidando dos próprios. Vai para o trabalho pensando no filho, cuida do filho pensando no trabalho. Canalizar, tá? Esse dinamismo, canalizar essa energia que te movimenta a sentir raiva, sentir ódio, sentir amor e transformar isso em algo para que você supere, ó, autossuperação. É você mesmo que você tem que superar. Não é o seu vizinho, sabe? Teu vizinho tá lá dirigindo um Audi e você tá aí dirigindo um Celta. Não se trata de você ter um Audi para superar o teu vizinho. Se trata de você conseguir usufruir do teu Celta e bolar meios. Se você realmente é importante para você ter um Audi materialmente, vai encontrar meios de fazê-lo. Agora, se você está trazendo isso para a parte emocional e percebe que é milionário e é rico e não tem com quem dividir, então vai fazer trabalho voluntário. Nossa, é maravilhoso o retorno que isso traz. Vai atender pessoas de graça, vai servir sopa, vai visitar, vai levar blusa, alguma coisa assim que pareça pequena para você, mas que para o outro vai ser uma coisa muito grandiosa. E o principal, ao fazê-lo, olhe nos olhos, tá? Não chega com um monte de agasalho, coloca uma caixa lá no meio e fala: ei, mendigada, venham pegar os agasalhos. Não, são seres humanos que se transformaram em mendigos ou por arrogância, ou por autocomiseração, ou por injustiças que sofreram dos outros de expiações passadas. Então olha para aquele indivíduo lá
e olha no olho dele, tá aqui a sua blusa, né? Não como se você estivesse fazendo um favor, mas como se você estivesse devolvendo ao dono aquilo que não é seu. Este contato de olhar no olho é muito mais importante para o espírito do que aquela blusa, que é importante só para o corpo. Tá? Porque, ó, ninguém em fase normal do desenvolvimento passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. O que isso quer dizer? Que o espírito que hoje, que há 2000 anos manifestou-se com Jesus Cristo, também já perdeu o controle no trânsito, tá? Também já bateu nos filhos em encarnações passadas. Chico Xavier também já deve ter dado uma sonegada no imposto, ido para casa com o troco errado, ficado nervoso com o vizinho que estava escutando funk, ou que estava escutando sertanejo, ou jazz, ou o que quer que seja. Todos têm que passar por isso. Nós estamos passando. Tá? Se formos nos comparar com os homens da caverna, estamos extremamente bem. Se formos nos comparar com espíritos superiores, ainda temos muito a seguir. Então, um me acomoda e o outro me angustia. A melhor comparação é sempre com o meu ontem, porque esse eu posso vencer todos os dias. Ok? Deixa eu só dar uma lida aqui, ó, já que nós dá tempo ainda. A Silvana Rodrigues, lá de Jundiaí. Eu tento me superar, mas quando convivemos com pessoas extremamente pessimistas, parece que até pega na gente o pessimismo. Pega porque tudo é contagioso. Tá? Pessimismo é contagioso, o amor é contagioso, e como foi colocado, agora eu não me lembro, né, se foi nesse estudo ou no outro, mas a questão da osmose espiritual. Eu sou otimista, chego próximo de você que é pessimista. Parte do seu pessimismo vai vir para mim e a intenção é que eu deixe parte do meu otimismo com você e quando o contato encerrar, você seja menos pessimista e eu seja um pouco mais. E isso pode nos deixar uma condição de realidade. O problema é quando eu, na essência, sou pessimista, mas eu penso ser otimista. E aí, quando eu me deparo com um pessimista, é muito mais conexão do que eu esperava que seria. E aí eu falo, é verdade, o cara tinha razão mesmo. Eu vim aqui para ensinar ele alguma coisa, mas o cara sabe mais que eu. E aí vai você embora para casa pessimista. Não porque o outro te transformou pessimista, mas porque o outro tocou o seu pessimismo que estava vendado, que estava coberto. Ok? É isso que nós estamos aqui para descobrir. Quanto mais uma pessoa te incomodar, mais ela está movimentando aquele conteúdo em você. Traz isso para a luz, coloque isso para fora e você vai ver com clareza o que está te afetando. E aí você tem recursos para ir para uma terapia ou para uma meditação, sabendo o que você está buscando, porque aquilo que era uma incógnita, aquele X, agora tem um número específico, tá? É um -10, é um +2, e isso vai te deixando mais tranquilo para seguir em frente, ok? Próximo encontro, então, lembrando, é 11/8, tá? Semana que vem não haverá o estudo. Começaremos o capítulo 3, Consciência e Vida, o subitem 3.1, Incursão na Consciência, parte 1, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. A todos uma boa noite. Valeu aí pela participação no chat. Vocês da Rádio Amigo Espírita, meu muito obrigado. Do SoundCloud também. E do YouTube, para não esquecer. Vocês que estão aqui, mais uma vez, obrigado. Tenhamos uma ótima semana. Um agradecimento muito grande com a Rede Amigo Espírita por proporcionar esse espaço para que nós possamos nos estudar. E um agradecimento muito grande a Divaldo e Joana pelo fantástico material que tem nos trazido. A todos, então, uma ótima semana. Nos vemos em 15 dias. Até lá, então, boas reflexões. Boa noite.